Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina Fundamentos de Administração e hoje vamos falar um pouco sobre as teorias da administração. Pois bem, antes de iniciarmos uma teoria específica da área de administração, sendo que a administração tem várias teorias, é importante explicar para vocês como que se dá aí a formação do conhecimento. Então, o conhecimento, ele pode ser adquirido ou você pode formar o conhecimento sobre determinado assunto de diversas formas. Então, primeiro ponto, você pode formar o conhecimento sobre um assunto, sobre um tema específico, em virtude de um relato de uma experiência. Então, em virtude desse relato, você pode desenvolver um conhecimento sobre um tema, em virtude de uma prática, em virtude dos métodos científicos de observação e análise. Então, são alguns elementos que podem contribuir ou podem permitir a formação do conhecimento no indivíduo. Então, existem essas possibilidades. O que vem ser a teoria? Nós temos aí a teoria, um arcabouço teórico, né, um trabalho teórico onde ali existem informações que podem ser transformadas em conhecimentos e esses conhecimentos podem ser descritivos, ou seja, eu descrevo uma realidade, eu observo, analiso e descrevo tal realidade e essa realidade descrita, ela depois poderá ser estudada e gerar conhecimento a outras pessoas ou ainda pode ser conhecimentos prescritivos. Ou seja, eu posso propor, eu posso recomendar algo para que você atinja determinado objetivo. E ainda, existe também a prática. Eu posso desenvolver a prática com a minha experiência prática em determinada organização, em determinada realidade organizacional. Através dessa experiência, eu posso adquirir um conhecimento. E como que é disseminado esse conhecimento? Eu posso disseminar, eu posso transferir, distribuir esse conhecimento de algumas formas. Primeira delas, a educação formal. O que vem a ser educação formal? É a educação que vocês estão tendo agora. Vocês estão vinculados a uma instituição de ensino. Essa instituição de ensino possui os seus cursos, estes cursos possuem os seus projetos pedagógicos de curso, com todos os conteúdos que o profissional que será formado no curso, ele precisa deter esse tipo de conhecimento. Então, a partir daí, cria-se a educação formal, vinculada a uma instituição de ensino, com um projeto pedagógico aprovado, onde esse projeto ele contém conteúdos a serem ministrados para que vocês ganhem e adquirem uma competência específica para desenvolver uma profissão. No entanto, existe também, como disseminação do conhecimento, a educação informal. O que vem a ser a educação informal? É aquele sujeito que ele não se vincula a uma instituição de ensino para adquirir conhecimento. No entanto, ele vai consultar informações em livros, vai assistir videoaulas disponíveis na internet, vai entrar em sites especializados sobre determinado tema. Então, com esse volume de informações, ele pode desenvolver o seu conhecimento fora de uma instituição de ensino. Aí a gente chama de educação informal, porque esse profissional que opta por esse caminho de educação informal, ele não vai ter um certificado, ele não vai ter um diploma. Ele tem, sim, um conhecimento que ele desenvolveu ao longo do tempo, mas pelo fato dele não estar vinculado a uma instituição formalizada de ensino, ele não vai ter esse certificado, não vai ter esse diploma. Mas nada impede dele ter um conhecimento tão bom, ou se não maior, do que aquele que vinculou uma instituição de ensino. Mas lembrando, existe toda uma dinâmica dentro da educação formal, todo um processo para o desenvolvimento do conhecimento, para a formação de competência nas pessoas. Já na educação informal, muitas pessoas optam por esse caminho, mas sem um método,
sem uma técnica específica, achando que apenas lendo ou assistindo aulas sobre conteúdos que a pessoa gosta, ela vai desenvolver a habilidade e o conhecimento. Ela pode desenvolver, sim, certa habilidade e conhecimento, mas se ela optar somente por um caminho de conteúdos que ela goste, talvez ela não vai ter uma formação plena, uma formação completa. Tá bom? Então, são duas das formas de disseminação do conhecimento, a educação formal e informal, contatos pessoais. Então, eu posso ter contato, o meu círculo social, o meu círculo de amizade, são de pessoas que detêm determinado conhecimento, e em virtude desse contato pessoal, eu posso desenvolver também um conhecimento, e esse conhecimento pode ser disseminado para a sociedade, de uma forma geral. Livros, artigos científicos, dentre outros trabalhos, também pode ser uma forma de disseminação de conhecimento, como treinamento. Talvez você está lá numa empresa, precisa de uma habilidade específica, a empresa vai custear um treinamento para que você possa desenvolver determinada habilidade. Então, observem, pessoal, a formação do conhecimento ela pode vir de relato de experiência, de prática, métodos científicos de observação e análise, a partir de teoria ou a partir de prática, e podem ser disseminadas por educação formal, informal, contatos, livros, artigos e treinamento. Então, vocês estão compreendendo como que o conhecimento pode ser formado? Então, muitas pessoas falam, eu gosto de aprender na prática. É possível? Claro que é. Mas se não for na prática, então quer dizer que eu não consigo aprender? Não necessariamente. Existem várias teorias que você consegue aprender sem necessariamente ter que praticar algo. É óbvio que a prática ela pode influenciar e ela certamente vai proporcionar uma melhor compreensão daquele assunto o qual você está aprendendo. Mas não quer dizer que somente a prática pode desenvolver o conhecimento. Através de teoria, através tanto do conhecimento descritivo quanto prescritivo, vocês conseguem adquirir e formar conhecimento sobre um assunto, sobre um tema, tá bom? Bom, com isso, pessoal, vamos falar um pouco sobre a teoria ou as teorias da administração. O que vem a ser teoria? Ela é uma representação abstrata do que se percebe da realidade. Então, eu vejo a realidade, eu observo essa realidade, tenho a minha percepção e crio aí um relato, uma sobre essa realidade, criando aí a partir de uma teoria, eu passo do pressuposto de uma teoria sobre algo. É importante destacar que as teorias são explicações, interpretações ou até mesmo proposições sobre realidade. Então, quando a gente fala sobre interpretações ou proposições, lembre-se, você pode ter um certo viés nesse tipo de interpretação. Então, é muito importante ressaltar esse aspecto. Tiago, mas se tiver um viés, então eu devo descartar determinada teoria? Não, você deve simplesmente ter esse conhecimento, ou seja, está esclarecido que determinadas teorias podem ter interpretações que talvez possa interferir naquela realidade que foi observada, ou possa ter alguns elementos do aspecto pessoal que possa, de certa forma, interferir na interpretação do fato ou da realidade em si. Teorias da administração são os conhecimentos organizados, produzidos pela experiência prática das organizações. E podemos destacar que o movimento chamado escolas é uma linha de pensamento ou um conjunto de autores que usaram o mesmo enfoque para analisar e tratar a administração. Eu vou explicar para vocês mais adiante como que as escolas elas contribuíram para o desenvolvimento das teorias da administração. Então, o que quer dizer essas escolas? Quer dizer que tem uma determinada escola, por exemplo, a chamada Escola das Relações Humanas, que tem como foco as pessoas, como as pessoas dentro das organizações, elas podem influenciar e gerar benefícios, que as características dessas pessoas podem contribuir
para os resultados de determinada organização. Então, essa escola tem um grupo de teóricos, de profissionais que trabalham com esse pressuposto, com esse enfoque nas pessoas. Como tem outras escolas que o enfoque vai ser a tecnologia, outras que o enfoque vai ser a tarefas, vai ser estruturas e assim por diante. Pois bem, então, dito isso, a administração ela passou por algumas fases. Então, se a gente for levantar, sempre houve administração. Se a gente voltar a tempos remotos, aí, lá na construção das pirâmides do Egito, por exemplo, existia uma certa administração para organizar as pessoas, para organizar os recursos, os materiais, para que tais obras fossem construídas. No entanto, a administração ela não era vista como ciência. Hoje nós temos a administração como uma ciência, mas no passado não era. Ah, Tiago, então não existia administração? Existia sim, mas ela era muito na tentativa e erro, ou seja, ela era muito praticada sem uma orientação chamada de orientação científica, conforme nós temos hoje. Então, a primeira fase da administração, a gente classifica ela como uma fase teocrata. O que vem a ser a fase teocrata? Ela se caracteriza porque administravam-se os problemas baseados unicamente na inspiração divina. Então, imagina só, eu tenho lá uma organização, eu estou administrando, a organização está indo muito bem, aí eu devo esse bom êxito da organização a uma inspiração divina. Foi Deus que quis que eu desse certo na organização. Essa era a explicação para as coisas que deram certo. Como também as organizações que não iam tão bem, ou seja, seus processos talvez não correspondiam às expectativas, aí eles também atribuíam isso à inspiração divina. Ah, não foi Deus que permitiu o bom êxito de tal atividade, isso é um castigo, enfim, tinha esse pressuposto no passado, chamado aí de teocracia. Então, dessa fase teocrata, destacava e se firmava muito nesses preceitos, ou seja, nessa inspiração divina. No entanto, nós passamos por uma outra fase. A segunda fase ela é classificada como empírico prático, ou seja, empírico, tudo que era feito na prática, eles criavam ou eles tentavam verificar essa prática e replicá-la. Então, os problemas eram resolvidos pelos administradores após submetê-los a uma experiência. Então, essa fase ela foi longa, sem muita contribuição aí para a ciência, porque eles não mensuravam o número de variáveis que poderiam influenciar determinado fato. Eles desconsideravam todo um repertório de conhecimento, todo um número de hipóteses que não eram nem mesmo levantadas para aplicação de técnicas, de ferramentas. Então, é uma fase também que houve um avanço, mas não chegou ao ponto de ser uma fase científica. E temos a chamada terceira fase, que é a fase de ciência. Essa fase ela já é uma fase extensiva de observação, seguida de formulação de hipótese, submetida à experiência e cujos resultados eles eram analisados aí para a formulação de princípios baseado no qual começava-se a trabalhar. Então é só para destacar para vocês como que no passado as coisas eram na fase teocrata, depois empírico-prática, e depois com a ciência, com essas observações, com formulação de hipóteses, depois submetido isso à experiência, chegava a determinada conclusão, e essa conclusão criou-se aí a ciência da administração. Então, dentro do contexto da administração, dentro do contexto empresarial, dentro da realidade organizacional, nós temos que existem 5 variáveis básicas da administração. O que quer dizer tais variáveis? Quer dizer que o administrador ou quem vai estar gerenciando uma organização, ele pode atuar em uma dessas variáveis para tentar melhorar os resultados organizacionais. Ou seja, para trazer mais eficácia ou mais eficiência na organização. Então, só para destacar de uma maneira rápida para vocês, se um profissional hoje, formado em administração, ele precisa gerar melhores resultados em uma determinada empresa. Ele pode chegar nessa empresa e focar
nas tarefas. Fala, olha, eu vou tentar organizar melhor cada uma das tarefas, por exemplo, da área de produção, tentar otimizar o tempo que se utiliza para produzir um determinado produto, e eu conseguindo melhorar essas tarefas, isso vai influenciar diretamente no resultado, porque eu vou conseguir utilizar menos recursos, seja esse recurso tempo, ou seja esse recurso materiais, e utilizando menos recursos, tentando otimizar o trabalho, eu gero mais resultados e isso influencia o êxito da organização, ou melhor, o bom êxito da organização. Mas, no entanto, existe uma outra variável, que são as pessoas. Olha, se eu qualificar as pessoas, se eu capacitar essas pessoas e ainda se eu motivar as pessoas, eu posso conseguir que cada uma dessas pessoas dentro da organização, envolvida em cada uma das atividades, seja na área de produção, seja na área contábil, seja na área de marketing, elas podem produzir mais, gerar melhores resultados, e isso impactar diretamente em todo o resultado organizacional. Então, se eu chegar numa organização no sentido de motivar e treinar as pessoas para desenvolvimento das suas atividades, eu posso conseguir melhores resultados. Ótimo, então é uma outra variável. Posso também entrar com uma outra política na organização. Olha, eu quero melhorar a organização adotando nova tecnologia. Então, eu vou instituir novas tecnologias que vai ter economia de recursos, que vai tornar os processos mais ágeis, e isso vai melhorar os resultados da organização, seja na diminuição do custo ou seja no aumento do faturamento, por exemplo. Também é possível. Eu posso chegar numa organização e tentar vislumbrar todas as variáveis do ambiente que eu posso aproveitar ou ainda me defender de algumas variáveis. Por exemplo, um grande concorrente que vai se instalar. Então, todo esse aspecto do ambiente que pode influenciar direto ou indiretamente a organização, eu também posso tentar verificar e mensurar, através até mesmo de estimativas, para tomar decisões respaldadas para melhorar o resultado da organização, baseado em o ambiente ao qual a organização está inserida. E ainda, eu posso entrar numa organização com o foco de melhorar os seus resultados e atuar na estrutura organizacional. Ou seja, talvez eu tenha muitos cargos, talvez eu tenha muitos níveis de decisão, eu vou tentar reduzir isso, eu vou tentar otimizar os departamentos, as áreas que a organização possui, tentar tornar mais ágeis os processos. Então, eu vou melhorar a estrutura, eu vou melhorar os procedimentos internos da organização, gerando isso mais eficiência, diminuindo o custo. Então, observem, pessoal, para vocês atuarem dentro de uma organização, vocês podem, inclusive, focar em cada uma dessas variáveis e, através desse foco, gerar melhorias para a organização como um todo. Então, essas 5 variáveis são chamadas 5 variáveis básicas da organização. E são as variáveis que as teorias vão estar abordando no sentido de mostrar que como que cada teoria, com foco em uma determinada variável, pode aí trazer a sua contribuição para a ciência da administração. Pois bem, então, falando em teorias, conforme eu já antecipei para vocês, o ensino, ou seja, a administração entendida como ciência, ela é muito recente, se a gente for comparar com outras ciências. Então, ela data-se lá de 1900, 1903, com a administração científica. Então, a administração científica é uma das precursoras aí da administração, denominada aí administração científica, que tinha como ênfase as tarefas da organização. Então, eu deixei, inclusive, um vídeo para vocês lá na plataforma, bem interessante para vocês assistirem, falando sobre Taylor. Então, nós vamos tratar sobre a administração científica, quais foram as contribuições. A época, ela foi muito relevante, ela trouxe muito impacto. Então, o ano lá de 1903, ela teve aí a sua contribuição para toda a área de administração. Ela iniciou-se aí uma escalada de teorias
que geraram muitas contribuições, e após a administração científica, tivemos aí a teoria clássica, com uma ênfase na estrutura, lá em 1916, também geraram muitas contribuições para entender melhor as organizações e aplicar ferramentas e técnicas apropriadas no sentido de melhorar os resultados. Tivemos a teoria das relações humanas, a teoria da burocracia e estruturalista, relações humanas com foco em pessoas, e burocracia estruturalista, foco na estrutura. A cibernética e de sistemas já é lá em 1951, que o foco aí já no ambiente. Tivemos a neoclássica, ou seja, a pós-clássica, também com foco na estrutura organizacional. Em 57, a teoria comportamental, com foco nas pessoas. 72, contingência, com foco em ambiente e tecnologia. E tivemos aí a última que nós vamos estar abordando na disciplina de Fundamentos de Administração com vocês, é a neo-schupiteriana, que é o foco na tecnologia em específico. Pessoal, fiquem tranquilos, não precisa decorar esse quadro, eu vou explicar cada uma dessas teorias para vocês. Vocês precisam guardar o essencial só para vocês perceberem como que esse recorte histórico, ele diz muito sobre o nosso patamar, nosso estado atual de desenvolvimento da administração. Então, a administração científica, ela surgiu lá nos Estados Unidos com um engenheiro, tá, pessoal? Então, Frederick Taylor era um engenheiro e ele passou a observar aí o sistema produtivo, as indústrias, era o foco dele, como melhorar a eficiência nas indústrias. Então, a ênfase dele era nas tarefas específicas de linha de produção. Então, quais eram os termos mais utilizados por Taylor aí? Era a organização racional do trabalho. Então, como eu vou organizar o tempo e o movimento de cada profissional para que ele consiga fazer mais peças em menos tempo. Então, essa era a lógica de Taylor no sentido de melhorar os resultados. Divisão das tarefas. Então, ao invés daquele trabalho de artesão que iniciava na matéria-prima e terminava no acabamento, ele passou a dividir todas as tarefas dentro do ambiente organizacional. Então, cada equipe ou cada pessoa ia fazer uma etapa, uma parte do processo. A simplificação, tentar simplificar ao máximo a atividade das pessoas, no sentido de que elas conseguissem produzir mais em menos tempo. A especialização ou super especialização, então cada pessoa ficava especializada em uma única atividade, para ela conseguir desenvolver uma capacidade tamanha para superar qualquer outra pessoa que quisesse fazer tal atividade, mas em virtude da sua especialização, ela conseguiria fazer num tempo muito menor ou um volume muito maior de peças, por exemplo. Tempos e movimentos. Então, Taylor estudou cada tempo e cada movimento e tentou simplificar estes tempos e movimentos para melhorar a eficiência dentro do âmbito operacional. Então, quais eram os fundamentos da administração científica? Primeiro, aplicação dos métodos da ciência, mensurar, observar todos os problemas aí da administração a fim de alcançar maior eficiência industrial. Então, foco na tarefa, eu mensuro, eu observo e eu tento aí testar alguns formatos, alguns meios de tornar aquela atividade mais eficiente. Outro elemento, outro fundamento, eliminar o desperdício nas indústrias, aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Conforme eu já havia antecipado, o Taylor, ele era engenheiro, então ele praticou e utilizou muito desses métodos para conseguir melhorar os resultados. E ainda elevar os níveis de produtividade com menores custos de produção e melhores margens de lucros para a organização. Enfrentar a crescente concorrência em todos os mercados. Então, quando a gente fala lá de 1900, nós temos aí já após com a Revolução Industrial, então nós temos aí uma dinâmica de mercado onde que as nações já passaram por um processo de competitividade, estão num processo de competição muito elevado, então é extremamente relevante que as organizações, que as empresas, elas sejam mais eficazes
e sejam também muito eficientes nos seus processos para que elas consigam competir em escala global. Então, nós temos aí a chamada organização racional do trabalho, desenvolvida aí pelo Taylor, onde ele faz todo um estudo de tempo e movimento dos trabalhadores. Então, faz uma seleção científica desse trabalhador, tenta determinar o best way, ou seja, o trabalhador que faz aquele processo ou faz aquela peça no menor tempo, aí ele tenta estabelecer isso como padrão. Então, também utiliza aí a lei da fadiga, né, dentro desse processo de organização racional do trabalho. Então, através desse estudo desenvolvido por Taylor, ele desenvolve um padrão, e esse padrão ele é estabelecido nas organizações e também atrelado e juntamente com esse padrão, é feito também um plano de incentivo salarial para que as pessoas entrassem no processo de produção num nível e no volume maior. A supervisão funcional também foi implementada, que a supervisão mostrou-se aí que poderia gerar resultados a partir do momento que os colaboradores estavam sendo supervisionados no sentido de cumprir aquele padrão de produção e condições ambientais de trabalho, ou seja, tentar aí diminuir o movimento do trabalhador, às vezes disponibilizar os insumos, os equipamentos de uma forma mais fácil e racional para que o trabalhador conseguisse acessar esses equipamentos, economizando tempo e gerando aí mais eficiência. Então, o foco era a máxima eficiência no sentido de aumentar os lucros e também de aumentar os salários. É óbvio que a gente sabe que não, essas duas grandezas não são proporcionais. Não quer dizer que quanto a mesma proporção que eu aumento o lucro, eu vou aumentar o salário. Claro que não. Então, existe essa ressalva que nós vamos falar sobre algumas das consequências da administração científica. Então, um estudo que Taylor destaca, inclusive, com bastante ênfase entre os seus achados, aí, entre os seus livros, suas obras, é o estudo do movimento. Então, ele destaca que, às vezes, uma pessoa, para construir uma parede, ela tem que fazer vários movimentos para pegar o tijolo, para pegar os equipamentos, para depois assentar esse tijolo, e ele mostra que com o equipamento devidamente colocado no local correto, com todos os insumos ali disponíveis, ele conseguiria diminuir a quantidade de movimento que o profissional iria fazer para construir essa parede, e diminuindo esse movimento, ele conseguiria maior agilidade e fazendo menos esforço. Então, essa é uma das lógicas que Taylor destaca em suas obras. Então, a divisão de trabalho que Taylor defende, ou que ele defendia, era que o operário desempenha a tarefa total. Isso no passado, existia essa lógica artesã de produção. Então, o operário desempenhava a tarefa total. Com os princípios de Taylor, ele passou a uma outra lógica de produção. Então, a lógica de produção de Taylor era dividir o processo produtivo em partes. Então, vários operários poderiam desempenhar em paralelo determinado segmento, mas a lógica de Taylor era o processo. Então, vários operários desempenham em série partes da tarefa. Então, dentro do vídeo que eu disponibilizei para vocês, Tempos e Movimentos, isso fica muito claro. Fica muito claro que Charlie Chaplin ele fica especializado em apertar parafuso. Então, só esse tipo de especialização demonstra como que era a lógica, como que era a teoria de Taylor, no sentido de melhorar o nível de eficiência do campo de produção das organizações. Bom, algumas consequências da administração científica, a gente pode citar, a primeira delas é o mecanicismo, ou seja, o operário ele é considerado um componente mecânico, uma vez que você desconsidera que esse operário ele poderia fazer outras atividades, ele poderia, inclusive, contribuir com novas ideias para aquele processo, você pensa no operário apenas como um profissional que vai fazer uma única atividade, ele é considerado um profissional muito mecanicista. Então, essa é uma das consequências da teoria. Outro ponto, desprovido de desejos, então,
a administração científica, com a teoria de Taylor, ele desconsidera os desejos dos profissionais. Talvez o profissional não queira lá só ficar apertando um parafuso. Talvez ele queira participar, desenvolver outras atividades, mas Taylor criava-se padrões para que buscasse sempre o melhor tempo para aquela atividade, com foco naquele profissional que conseguia esse melhor tempo. Então, esse é o parâmetro utilizado por Taylor. A super especialização, então o operário sabe fazer poucas coisas, logo não buscará outros empregos, assim aumenta a produção e aliena, domina o empregado. Imagina, você vai ficar super especializado em apertar parafuso para o lado direito. Essa é a sua especialização. Então, quer dizer, o profissional, ele pode muito mais, o colaborador, ele pode exercer atividades muito mais complexas, ele pode contribuir muito mais. Mas na lógica de Taylor, ele se especializou em uma única atividade e isso gerou muita eficiência, faz mais sentido ele ficar nessa atividade do que desenvolver esse profissional em outras áreas da organização. E também a visão microscópica do homem, onde visualiza cada empregado individualmente, ignorando o trabalhador é um ser humano e social. E isso vem sendo, inclusive, questionado por outras teorias. Outras teorias mostram que, inclusive, não adianta nada se você ter um profissional extremamente competente e eficiente se toda uma equipe não o for. Então, você ter uma equipe alinhada e trabalhando de uma forma conjunta, por mais que você tenha um profissional mediano na equipe, mas a equipe pode ser muito boa e com uma equipe muito boa você atingir melhores resultados. Mas, enfim, fica para uma outra teoria a gente discutir essas distorções teóricas existentes. Um dos pensamentos aí de Taylor, o indivíduo atinge sua maior prosperidade isoladamente quando alcança o mais alto grau de eficiência, isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento. Essa é uma frase aí de Taylor. Queria agradecer a todos vocês e até a próxima aula.